E hoje, finalmente, neste programa, eu conto a história dela, uma das super-heroínas mais poderosas do universo Marvel, a Capitã Marvel. Se você está aqui pela primeira vez, meu amigo, este é o canal Kryptonita. Aqui a gente conta toda a história e várias curiosidades dos grandes personagens das histórias em quadrinhos. E chegou a vez dela, a nossa querida Capitã Marvel, que foi criada em Marvel Super Heroes número 13 no ano de 1968. Ela foi criada por Roy Thomas e Gene Colan, numa época em que o machismo estava começando a imperar não só nas histórias em quadrinhos, mas também na sociedade em geral. E eles queriam uma super-heroína que lutasse pelo direito e pela libertação da mulher. Bravo, bravo, bravo! O título de Capitã Marvel e também Capitão Marvel foi usado por diversos personagens nas histórias em quadrinhos, mas é claro que hoje a gente vai focar nela, né, meus queridos? A Carol Danvers, né? Que vai ter o seu próprio filme solo. E a nossa querida Carol Danvers era a única filha mulher e tinha 2 irmãos, e o pai dela era super machista porque ele achava que ela não tinha que trabalhar, tinha que casar com um homem que sustentasse ela, né? E contrariando totalmente a vontade do seu pai, com apenas 18 anos, ela já se inscreveu na Força Aérea dos Estados Unidos para pagar sua universidade e se tornar uma jovem independente. Ela se tornou uma grande pilota lá na Força Aérea, conseguiu um grande destaque que logo depois ela foi convidada para trabalhar na CIA. Nessa época, ela conheceu ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido Logan Wolverine e se tornaram grandes amigos. Se superando ainda mais, depois ela foi convidada até para trabalhar na NASA, como chefe de segurança, sendo a primeira mulher a assumir esse cargo. Mas como a Carol Danvers conseguiu seus superpoderes e se tornou uma das super-heroínas mais fortes do universo Marvel, então em uma de suas missões lá na NASA, na Força Aérea, ela conheceu Walter Lawson, também conhecido como o Capitão Marvel, fala do jeito que você quiser, tá bom? Ele era um alienígena de uma raça humanoide conhecida como Kree e também um herói muito poderoso. Mas o seu relacionamento com ele deixou ela em risco, porque ele tinha vários inimigos. E um de seus inimigos, uma certa vez, capturou a mocinha, né, das mãos do herói e a sequestrou. E nessa mesma missão ocorreu uma explosão de uma máquina Kree, conhecida como Psychomagnetron. O Capitão Marvel protegeu a sua amada Carol Danvers, colocando seu corpo por cima dela. Só que alguns fragmentos dessa máquina acabaram caindo na Carol Danvers e dando os seus superpoderes. O seu DNA se tornou tipo humano e Kree, né, que é a raça humanoide lá alienígena. E assim ela se tornou uma super-heroína e os seus superpoderes são super força, super resistência, excelência em combate corpo a corpo, ela pode voar, tem habilidade psíquica, manipulação de energia e outras cocitas mais. Adivinha, é a sua vez. Desista! Mas junto com esses poderes maravilhosos, a Carol Danvers acabou ganhando uma dupla personalidade. Ela se tornou a Miss Marvel, né, a super-heroína. Porém, a Carol Danvers não sabia da existência da Miss Marvel e a Miss Marvel não sabia da existência da Carol Danvers, mesmo sendo a mesma pessoa. Ela meio que tinha os apagões, aí se tornava a Miss Marvel, depois a Miss Marvel tinha os apagões e voltava a ser a Carol Danvers. Tipo o Homem-Aranha quando acha o híbrido lá do Venom, que ele não sabe o que ele fez, o que aconteceu. Era a mesma coisa com a Carol Danvers. Infelizmente, com o tempo e com a evolução dos seus poderes, a Carol Danvers começou a controlar isso e já começou a saber que ela era a grande super-heroína, a Miss Marvel. Foi você que fez isso? Achei que fosse você. E a Miss Marvel, mesmo sendo muito boa agindo sozinha, ela integrou vários grupos de super-heróis nas histórias em quadrinhos, e o primeiro deles foi os Vingadores, nossos queridos Avengers. Ela lutou muito tempo ao lado deles, sendo também contratada como uma das principais Avengers depois que a Feiticeira Escarlate saiu da equipe. E eis que chegou a edição de número 200 da edição dos Vingadores, onde o vilão abusa sexualmente da Miss Marvel, engravida ela, prende ela em outra dimensão, uma história muito triste. E por causa desse abuso sexual nas histórias em quadrinhos, a Marvel resolveu meio que excluir essa história e deixou
a Miss Marvel no limbo lá por muito tempo na geladeira. Por que fez isso? Algum tempo depois, felizmente, a Marvel ressuscitou sua heroína Miss Marvel nas histórias em quadrinhos e ela passou a integrar não mais os Vingadores e sim o núcleo dos X-Men. E lá, a Mística mata um antigo namorado da Carol Danvers, ela fica pé da vida e vai atrás da Mística para se vingar. Só que no meio do caminho, ela encontra a filha adotiva da Mística, que estava trabalhando para ela no caso, a Vampira. Iniciando o processo de decolagem. Já. Veja, é Marvel! É Dona Marvel pra você, seu gordo. Na luta com a Vampira, a Carol Danvers acaba perdendo todos os seus poderes e a sua memória também. Pra quem não sabe, a Vampira consegue sugar os poderes dos outros, né? O que está acontecendo? O que você está fazendo? Morre, tem alguma coisa errada. Eu não consigo soltá-la. Não! Segure! O nosso querido carequinha professor Charles Xavier consegue restaurar a mente da Carol Danvers, mas não consegue restaurar os seus poderes, porém ela continua lutando ao lado dos X-Men. Em uma missão com os X-Men no espaço sideral, a Carol Danvers acaba absorvendo muita energia e não consegue só recuperar os seus poderes, como consegue ficar mais forte do que era antes, muito, muito mais forte do que era antes, se tornando uma nova super-heroína. Ela não era mais Miss Marvel, ela era a Binária. Como Binária, a Carol Danvers acabou ficando no espaço e só combatendo crimes intergalácticos por muitas histórias. Gaia! Por que você não cai? Renda-se. Em uma certa missão ela chegou muito, muito, muito perto do Sol e com a extensão do Sol seus poderes não conseguiram ficar tão fortes como era como Binária e ela voltou para a Terra e se juntou novamente aos Vingadores, adotando o nome de Warbird. Ela gosta de mudar de nome, essa Miss Marvel. É Miss Marvel, é Binária, é Warbird. Você não me conhece. Porém, ao voltar para os Vingadores, a Carol Danvers, agora como Warbird, ainda tinha relapsos de memória, ainda estava sofrendo muito com a sua vida trágica, então ela resolveu se entregar ao alcoolismo, bebia todas mesmo. Bebi. Quer saber uma coisa? Eu tô todo... Porém, um grande cara acabou ajudando ela, nosso querido Tony Stark, o Homem de Ferro, porque ele já também lutava contra o alcoolismo nas histórias em quadrinhos. Ele resolveu ajudar ela, tirar ela desta vida de bebum e acabou chamando ela de volta para os Vingadores. E quando conseguiu se livrar do alcoolismo, nessa sua volta para os Vingadores, ela resolveu fazer mudanças radicais, mudou o cabelo, resolveu mudar seu uniforme, um uniforme feito pelas indústrias Stark mesmo, com o design da Vespa. E o Capitão América também sugeriu ela a mudar de nome, né, para Capitã Marvel, né? Para homenagear o seu mentor e seu antigo namorado, o Capitão Marvel, ela mudar de nome. No começo ela relutou um pouco, mas depois ela decidiu adotar o nome de Capitã Marvel nas histórias em quadrinhos. E ela também se tornou comandante da Estação Espacial Nova, a Tropa Alpha, ficou lá liderando por muitos anos, liderou também os Novos Vingadores e muitos outros heróis nas histórias em quadrinhos. No arco de histórias Guerra Civil, a Capitã Marvel ficou do lado do Tony Stark, né, a favor do registro dos super-heróis contra o Capitão América. O que quer que esteja fazendo, Capitão Rogers, pode parar. Sei exatamente o que estamos fazendo, e até hoje eu poderia jurar que você estaria do nosso lado. E no arco Guerra Civil 2, ela se tornou protagonista, mas dessa vez ela ficou contra o seu antigo mentor, sendo uma briga entre Homem de Ferro e Capitã Marvel. E sim, veremos Carol Danvers, a Capitã Marvel, no cinema. Ela vai ser interpretada pela atriz Brie Larson, uma boa atriz inclusive, e ganhará seu próprio filme. Sabe que dia? Que dia que vai estrear nos Estados Unidos? Dia 8 de março. Mesmo dia da mulher. Aqui no Brasil, eu ia falar em São Paulo, ó. Aqui no Brasil
vai ser do dia 7 de março, um dia depois do meu aniversário. E nos Estados Unidos, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Ó. Parabéns, cara. Parabéns. E também é claro que ela vai estar nos Vingadores 4 em maio de 2019 e vai acabar com a graça do nosso amigo aqui, Taninhos, né? Nick Fury já mandou lá a mensagem pra ela. Vai ser legal, vai ser interessante. Que delícia de vida. É isso aí, meus amores. Esse foi mais um Kryptonita aqui, contando a história da Capitã Marvel. Finalmente, hein? Capitã Marvel merecia o Kryptonita pra ela. E se você gostou desse vídeo, mete o dedo aqui no like. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, né? Pra ajudar a propagar, né, essas Kryptonitas pelo mundo. E comente aí que heróis, vilões, que personagens das histórias da HQ vocês querem ver o vídeo aqui. Muito obrigado ao pessoal que tá sempre assistindo, tá sempre comentando, ó. I love you. You. Tá bom? Até o próximo, gente. I'm not what you think I am.